É mais um capítulo para a gente entender o Brasil, para a gente depois entrar numa parte muito mais interessante. Este caso, ele é uma oportunidade ímpar para nós fazermos diversas reflexões e colocar alguns questionamentos na mesa. Algumas pessoas fizeram, algumas até me surpreenderam. Por exemplo, o Cláudio Dantas, eu falei, não acredito que eu estou lendo isso num tweet do Cláudio Dantas. Vocês vão entender. E eu quero mostrar para vocês umas coisas, voltar um pouquinho no tempo bem curtinho, semanas atrás, um tempo um pouquinho mais longe, 2023. O que aconteceu em abril de 2023? O que aconteceu em maio? O que aconteceu em junho? O que é que isso tem a ver com a nota que saiu ontem no Jamil Chad? Tem umas coisas muito interessantes que nos conectam ao terceiro tema, que tem a ver com a nota do Jamil Chad, uma organização internacional, rede social. Mas a gente vai falar do Lula e da Choquei, e um documento que foi revelado aí através da Lei de Acesso à Informação, que eu acho que se encaixa muito bem com o caso de Bolsonaro. Não quero adiantar nada, vocês sabem que no final do dia a história toda se encaixa, e se der tempo no final tem mais notícias do Brasil do Dilma que deu errado, mas acho que não vai dar tempo de comentar sobre elas hoje. Mas vamos lá. Está aqui onde tudo começou. Uma matéria do The New York Times, talvez o jornal mais famoso do mundo. Leu matéria original, né? A tradução. Vídeo. Bolsonaro, enfrentando investigações, se escondeu na embaixada da Hungria. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo The Times mostram que o ex-presidente passou 2 noites na embaixada da Hungria em um aparente pedido de sigilo. Tá lá no jornalista, contribuíram, etc, tudo mais. Ainda não vou trazer alguns questionamentos sobre esta nota. Deixa a nota aí, quietinha. Vamos cozinhar ela um pouquinho, a gente vai voltar nela. Vamos voltar. Mas vamos olhar. Como é de se esperar, bastou essa revelação para a turma do PT, os aliados do Lula, já começaram a se movimentar. Deputados pedem prisão preventiva de Bolsonaro, a PGR e o Supremo por se esconder em embaixada. Pô, tem que prender o cara. Tem que prender. É só o que o PT sabe fazer. Tem que prender, botar na cadeia. Deputados da base do Lula pediram a PGR, STF e a PF a prisão preventiva de Bolsonaro. O Lindeberg entrou com um pedido na PGR e as deputadas Samia Bonfim e Fernanda Melcano do PSOL enviaram ofício ao Supremo e ao delegado da Polícia Federal, o Fábio Álvares. A mesma ladainha. Não precisa nem entrar no detalhe, porque é só a coisa de sempre. Aí, como já era de se esperar também, Bolsonaro recebeu 48 horas para se explicar. Explique-se, Jair Messias Bolsonaro. Defesa do ex-presidente foi intimada a esclarecer a permanência do ex-presidente na missão diplomática da Hungria após a operação da PF. Aí tá ali, o Ministério das Relações Exteriores convocou para explicações o embaixador da Hungria, Miklós Halmai, em um sinal de contrariedade do governo brasileiro com a situação. Guarda esse pedaço. O Ministério Itamaraty do Lula convocou para explicações. Aqui, o Lula queria explicações. Aqui. Eu vou mostrar quando o Lula também queria explicações e quando ele esqueceu de pedir explicações. As coisas vão se conectar lá na frente. O gesto de hospedar Bolsonaro, segundo auxiliares do Lula, tem sido lido como uma interferência do governo da Hungria, liderado por Viktor Orbán em assuntos internos do Brasil. Eu gosto disso. Eu gosto dessa preocupação com assuntos internos. Eu gosto. A gente vai falar mais sobre isso. Não agora. Vamos continuar um tiquinho. Aí, o governo chamou o ministro da Hungria, né? Desculpa. O embaixador conversou. Papo vai, papo vem. PPP. E aí, a CNN nos conta que ele repetiu a versão de Bolsonaro. E o Itamaraty ficou incomodado. Aí você se pergunta, e qual é que foi a versão de Bolsonaro? A versão foi essa. Bolsonaro confirma que ficou na embaixada da Hungria. Não vou negar. Ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a coluna que ficou 2 dias na embaixada da Hungria em Brasília, logo após ser alvo da Operação APF, que apreendeu seu passaporte em fevereiro. Aí tá ali o que Bolsonaro afirmou lá pro Igor Gadelha. Não vou negar que estive na embaixada sim. Não vou falar onde mais eu estive,
mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo, estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país e ponto final. O resto é especulação. Acabou. Zé Fini. Senador Esperedião a mim, eu acho que fez 2 bons tweets, né? Uma mini thread de 2 tweets. Eu acho que pontua parte de como eu vejo esse caso. E possivelmente como eu responderia se eu estivesse no lugar dele. O Esperedião a mim fala o seguinte: eu recebi de um repórter do UOL a seguinte pergunta: Senador, o senhor teria algum comentário sobre a matéria do New York Times afirmando que o presidente Bolsonaro teria passado 2 dias na embaixada da Hungria após ter o passaporte confiscado? E a resposta do Esperedião a mim ao repórter foi o seguinte: escondeu? Do quê? Por que Bolsonaro se escondeu? Porque quem se esconde tem que se esconder de alguma coisa. Ele se escondeu do quê? Dos investigadores dos móveis da Alvorada? Ou dos investigadores do caso Marielle? Ou da Polícia Eleitoral da Venezuela? Eu acho que são perguntas bem pertinentes que o Esperedião a mim fez. Porque no dia de ontem, a gente esteve diante de mais um episódio que não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. E o que eu quero falar com isso? Quem é de esquerda continua odiando Bolsonaro. Quem é de direita só fala, tá vendo aí? Olha como está o nível das coisas. Bolsonaro já tá aí, tá pensando, sabe, alguma coisa que possa fazer, deixar de fazer, etc, tudo mais, a depender do que pode acontecer no futuro. E pessoas que não são bolsonaristas, o Esperedião não é um bolsonarista. É um senador de centro-direita, né? Mais direita. O Esperedião ele tá vendo. Grande parte do Brasil tá percebendo que a gente tá no nível de absurdidades que você olha para um lado, olha para o outro e fala, minha Nossa Senhora. O próprio Estadão fala, né? É o vale tudo. Você vê o caso dos móveis da Alvorada, como pontuou Esperedião a mim, os absurdos que foram feitos, que foram ditos, com apoio da Rede Globo. Pra jogar uma mentira pra frente. Pra quê? Pra justificar compra de imóveis luxuosos? Aí o caso da Marielle ficaram anos enchendo o saco de Bolsonaro. Mentira atrás de mentira. Aí ontem você viu o que aconteceu. Além de Bolsonaro não estar, né, envolvido no caso da Marielle, a turma da esquerda começou a vir com a história de por que Bolsonaro não resolveu, ele e o Moro, na época da PF, sendo que a esquerda impediu o caso de ser federalizado. Então, assim, as pessoas ficam... A imprensa fica tentando criar uma problematização que eu acho que só confirma a tese de ambos os lados. Eu acho que não tem mais no Brasil hoje, quer dizer, ainda tem muita gente para acordar. Mas quem acompanha o debate público de forma mais frequente, quem acompanha com frequência, já entendeu o que está acontecendo. Quem acompanha com frequência entendeu o que está acontecendo. Independente de ser esquerda, direita, centro, para cima e para baixo. Quem ainda não acordou é a turma que não acompanha a política diariamente. Aí pode ser eleitor de qualquer campo ideológico, mas é o cara que não acompanha. Quem acompanha, até o cara de centro, já está entendendo, já está incomodado. Então não muda nada. Aí, essa notícia aqui não tem nada a ver com o caso da Hungria. Mas eu acho que mostra muito bem o que o Esperedião a mim estava levantando. E que caso a tese da imprensa ficasse aí provada, eu acho que só justifica que Bolsonaro estaria fazendo, né, algo que ninguém em sã consciência falaria que ele é um maluco. Porque você vê, ó, Mônica Bergamo faz questão de divulgar para o Brasil. Justiça condena lobista a pagar 25 mil reais para filho de Lula por chamá-lo de idiota. Gente, cara, o palavrão que o cara utilizou foi idiota. Chamou de primário, idiota e uma decepção. 25 mil reais. Numa entrevista na Veja, 2006. Cara, até definitivo. Tinha perdido na primeira instância. Na primeira instância perdeu, né? A primeira instância do Brasil era meio fascista, né? Deve ser isso. Porque a esquerda tem problema. Mas quando recorre, normalmente dá certo. É como... Eu gostei do final ali, né? A Polícia Eleitoral da Venezuela. É disso aí que o Bolsonaro tá, né, tá se escondendo.
Mas aí voltando. O Fernando Gabeira foi bem atacado ontem. Tanto que o vídeo foi bem compartilhado pela esquerda, atacando sem entender o que ele tava falando. Fernando Gabeira falou algo óbvio, que pelo menos deveria ser óbvio, você gostando ou não de Bolsonaro. Caso se comprove que Bolsonaro ficou lá porque estava pensando que podia acontecer o pior com ele, caso se comprove essa tese, mesmo que essa tese se comprove, Fernando Gabeira falou óbvio. Bolsonaro passava por um momento difícil, ele entrou na embaixada para se proteger, é o direito da pessoa e não importa a sua orientação política. Cara, não importa. Sabe, então assim, mas a esquerda não, a esquerda já quer, não, vamos prender o cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, etc, tudo mais, PPP, 1001 narrativas. Aí, como eu disse para vocês, esse caso ele continua nos ajudando a entender como funciona o Brasil, o establishment brasileiro, a imprensa é parte do establishment. Aí veja como são as coisas. Nesse pequeno vídeo aqui de 30 e poucos segundos, você consegue notar como a imprensa brasileira está anos-luz da imprensa internacional. Que até isso, a esquerda brasileira é pior. No caso, a imprensa brasileira. Escuta só isso daqui, ó. Nesse contexto, então, Jack, faz sentido a hipótese de que Bolsonaro estaria pedindo asilo na hipótese de ser preso. Então, o que eu posso dizer é que eu não tenho provas disso. A gente publicou gravações que mostraram que o ex-presidente dormiu na embaixada por 2 noites e isso aconteceu 4 dias da PF confiscou a passaporte dele. Não, certo, não há provas disso. A gente está tecendo um raciocínio político aqui, né, de análise. E nesse contexto, então... A Raquel Landim quer forçar um jornalista que revelou para o mundo as imagens. Ela quer forçar o cara a falar que basicamente Bolsonaro cometeu um crime. Estamos aqui fazendo análise política, né? Com várias suposições, e se, a hipótese, pai, tem. Eu falei, pera aí, mano. Se controla, filha. Se controla, Raquel Landim. Você não é a Miriam Leitão, nunca será. Calma, tira o pé do acelerador pra gasolina durar mais tempo. Vai levar ainda mais uns 10 anos pra você chegar no nível da Miriam Leitão. Você não vai ainda. Sabe, você vê a diferença aí, o jornalista fala, irmão, pera aí, velho, eu não vou afirmar nada, tá maluca. Você tá viajando, minha filha. Tá viajando. A gente tá diante de um não fato, de uma não história, não tem, literalmente, o que é que aconteceu? Nada. O que aconteceu assim? É uma não história, mas o Brasil parou pra comentar sobre isso. Aí vem a Mônica Bergamo. Ministros do Supremo dizem que Bolsonaro pode ser preso por visita à embaixada, mas há cautela. A visita e permanência por 2 dias de Bolsonaro na embaixada pode justificar a prisão dele por sinalizar uma tentativa de se evadir do país e não ser preso. A opinião é de ministro da corte, ouvidos pela coluna, também de criminalistas. A possibilidade, no entanto, debatida com cautela pelos magistrados, pela repercussão que pode gerar. Uma outra possibilidade seria que ele passasse a usar tornozeleira. Aí cabe ao ministro escolher. Você vê, é a torcida. Uma torcida. Raquel Landim, Mônica Bergamo, as mulheres de mão dadas contra Bolsonaro. Aí a gente vai na Globo. Aí eu fico me perguntando, quem é que tá falando a verdade? É a Mônica Bergamo ou é a Bela Megali? Ou será que o pessoal já mudou de ideia em poucas horas? Que a matéria da Mônica Bergamo é das 3 da tarde, a da Bela Megali é quase das 7 da noite. Olha o que a Bela Megali já diz, ó. Avaliação de ministro do Supremo sobre possível prisão de Bolsonaro. A avaliação que os ministros fizeram à coluna, a Bela Megali falou, eles falaram com a coluna, ministros, é que a decretação de prisão de Bolsonaro, com base nesse fato, seria um exagero e desnecessária. Eu vou acreditar na Mônica Bergamo ou na Bela Megali? É o tempo todo isso. Em cima de um não fato, de uma não história, de um não caso. É só perseguir. Só existe perseguição. É o típico caso que eu acho que só valida. Caso fique comprovado que Bolsonaro foi
pedir asilo, qualquer coisa, só fica confirmado que ele tem motivações, tinha razões para fazer isso. É só você olhar como se comporta o jornalismo brasileiro. Aí a matéria mostra que a Mônica Bergamo e a Raquel Landim também tiveram aí a parceria da Vera Magalhães, ó. Procuradores da República, advogados criminalistas e magistrados consultados pela Vera Magalhães apontaram que a estadia do ex-presidente na embaixada do país governado por Vítor Orbán poderia, em tese, precipitar uma prisão preventiva. Em tese, aquela hermenêutica marota que vocês adoram. Escolhendo a dedo, né, procuradores, escolhendo a dedo magistrados, escolhendo a dedo criminalistas, porque eu tenho certeza também que terão vários outros criminalistas que falariam que não tem como. Mas a Globo só escolhe os melhores. E os melhores todos odeiam Bolsonaro. É uma coincidência. Aí vem a Eliane Cantanhede, que também trabalha na Globo News. E escreveu uma nota interessante. Ela fala desse caso, ela também fala do caso Marielle. E aí ela coloca ainda mais em xeque o que a Vera Magalhães e o que a Mônica Bergamo diz. Porque agora tá 2-2. Vera Magalhães e a Mônica Bergamo falam, não, vai prender. Bela Megali e a Eliane Cantanhede falam que não. Aí você acredita em quem? Ministro não dá bola para asilo de Bolsonaro e liga para o Exército. O ministro, relator do caso da Marielle, telefonou para o Thomas Paiva para dizer que não há absolutamente nada contra o general Richard Nunes no inquérito conduzido pela PF. O telefonema veio na hora certa, quando o também general Braga Neto tenta empurrar para Richard a culpa por nomear para a direção da Polícia Civil no Rio o delegado Rivaldo Barbosa, que foi preso no domingo. Guarda esse pedaço, né? O Braga Neto tenta empurrar. Vamos ver o que a própria Eliane Cantanhede vai escrever ao longo da nota. Sempre tão implacável, o ministro também relatou e personagem-chave nas investigações sobre a trama do golpe, dos inquéritos e nisso. Além de defender o general Richard, o ministro informou aos seus pares no Supremo que não dá bola para o asilo de 2 noites de Bolsonaro na embaixada quando a PF lhe retirou o passaporte. O fato divulgado pelo New York Times e confirmado pelos advogados do ex-presidente, né? Mas o ministro não vê elementos para prisão preventiva por risco de fuga e obstrução de justiça. Segundo relatos, ele minimizou para colegas de toga nessa linha. Bolsonaro dormiu lá na embaixada, voltou, participou de manifestações e está rodando o país. E daí? Confirma-se a previsão de que Bolsonaro só será preso se for condenado e depois do trâmite em julgado, sabe-se lá quando. Você vê como são as coisas? Você viu que o que a Raquel Landim está fazendo não é aleatório? Abre lá o Atlas de janeiro. Vai na parte do Congresso, na disputa, que está sendo narrado, inclusive que a Vera Magalhães fez a favor do Pacheco. Vê se não tem uma postagem da Clarissa Oliveira, que é que está lá com Raquel Landim. Vê qual é a postagem. Ela celebrando o bloco que tomou da conta de Bolsonaro. Eles que são jornalistas da imprensa. Esse caso, segundo o caso da Marielle, ele fala mais sobre a Globo, Raquel Landim, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, toda essa turma, do que sobre Bolsonaro. O que eu falo, eu mostro. O que eles falam, você tem que acreditar e tem que ter muita fé. Aí vocês escolhem. Porque assim, só no que eles falam eu não acredito. Tanto que eu tô perguntando, eu acredito em Mônica Bergamo e Vera Magalhães? Ou Bela Megali e Eliane Cantanhede? E o que eu mostro é a hipocrisia de ambos, né? E como 4 pessoas têm narrativas que se chocam. Mas vamos voltar. Falar aqui rapidinho ainda mais da Marielle. De volta a Marielle Anderson, 2 generais, Braga Neto e Richard Nunes, são a personificação da divisão intencionalmente criada nas forças na era Bolsonaro. Olha só, né? Divisão. De um lado bem, do outro lado mal. Braga Neto, obviamente, é o lado mal. Depois de ministro e candidato a vice, era interventor de segurança pública do Rio e foi quem assinou a nomeação do delegado Rivaldo para a Polícia Civil. Richard, legalista, antigolpe, aliado do Tomás, do atual Tomás, e próximo chefe do Estado-Maior, era secretário de Segurança. A reação de cada um depois da prisão do Rivaldo, entre os mandantes, diz muito sobre quem são. Braga Neto do mal, via advogados, tirou o corpo fora, alegando que sua assinatura era burocrática e jogou o problema no colo do Richard.
E o Richard do bem, do amor, picanheiro, legalista, antigolpe, ele atendeu a jornalistas. Olha como ele é bonzinho, rapaz. E de viva voz, assumiu que a escolha de Rivaldo foi dele. Não, peraí. Gente, olha só, vamos voltar aqui, ó. Braga Neto, vou até grifar, né? É de doer. Braga Neto tenta empurrar para Richard a culpa. Tenta empurrar. Richard assumiu que a escolha foi dele. O cara assumiu que a escolha foi dele. Como é que o Braga Neto tá tentando empurrar? O cara falou, fui eu. Essa é a imprensa brasileira. Eu sei que parece loucura, mas é a imprensa brasileira. É loucura. O caso de Bolsonaro é mais um episódio para desmascarar a imprensa. Foi dele, rapaz, que não tinha a menor ideia do quem ele realmente era e ficou tão chocado quanto as próprias famílias de Marielle Anderson ao saber do que ele foi capaz. Olha só, olha o tratamento que a Eliane Cantanhede dá, porque o Richard é do bem, é antigolpe, é da turma do Tomás e faz o L, é picanheiro. Tu já imaginou se fosse o Braga Neto? Ela ia falar que Braga Neto tinha a obrigação de saber quem era o Rivaldo. Ela ia falar que Braga Neto não teve justificativa e assumiu a culpa perante jornalistas. Rapaz, aqui o pessoal defende o indefensável só porque tá do mesmo lado político. E por fim encerra falando, ó, Richard também explicou que seu preferido para a Polícia Civil era outro, que recusou, admitiu que havia ressalvas na corporação à conduta de Rivaldo. Ele assume que tinha ressalva, ele assume que sabia que existiam ressalvas. Mas a Cantanhede passa o pano. Mas, se para algumas dessas ressalvas eram consideradas graves, Richard considerou um diz-que-disse, uma intriga típica de corporações, nada perturbador e comprovado. Mas ele é do bem, ele é legalista, ele é antigolpe, ele é da turma do Tomás, ele faz o L, ele é lulista, então ele é do amor. Passem pano! E acrescentou um dado da realidade do Rio que a defesa e o exército reproduzem. Afinal, se fosse para levar a sério o que havia contra Rivaldo, quem sobraria? É o caso de apurar exatamente o que diziam os relatórios de inteligência de 2018 sobre Rivaldo. Antes de a gente voltar para a Hungria, rapidinho, duas coisas só sobre a questão da Marielle. Ontem eu falei para vocês, olha só, olha como a Globo cita o filho do Brazão, que tá entrando na política, quer ser candidato a vereador, e aí depois mostrei por que a Globo não mostra que eles são aliados do candidato da Globo, o Eduardo Paes. Por que não fala do candidato da Globo e do Lula, o Eduardo Paes? Não fala. E depois eu mostrei um vídeo. Aí você vê, o que a Globo não faz, os outros jornais fazem. Porque talvez a Folha seja de São Paulo, né? Então tá preocupado mais com a eleição paulista. O Rio de Janeiro... vai falar a verdade aí, não precisa mentir. Não precisa manipular. Caso Marielle. É a segunda investigação sobre milícias a atingir base de Eduardo Paes. É a matéria que não sai na Globo. É a segunda investigação a atingir a base do prefeito Eduardo Paes. Chiquinho foi secretário municipal de ação comunitária até fevereiro, quando deixou o cargo mais relevante, mas manteve aliados na pasta. Tá faltando uma vírgula. Esses jornalistas estão errando demais, viu? Eliane Cantanhede... Enfim. Em dezembro, a deputada Lucinha foi alvo de operação sob suspeita de envolvimento com milícias. A aliada do prefeito tem o filho como integrante do primeiro escalão da prefeitura. E aí a esquerda, mais especificamente o PSOL, ainda tá na dúvida se vai bulinar e incomodar o Lula. O PSOL faz reunião para cobrar posicionamento do PT. Não é cobrar, não é isso. Você tem que ler o texto. O texto diz, ó, o PSOL faz uma reunião para decidir se o partido vai cobrar publicamente uma posição do PT de Lula contra a candidatura de Eduardo Paes. É pura hipocrisia. Essas são as pessoas que estão preocupadas com Bolsonaro na embaixada.
Depois de tudo que aconteceu, vendo quem são os aliados de Eduardo Paes, sabendo que Marielle era do PSOL, o pessoal ainda vai... Não, mas vamos ver, rapaz. Não vamos incomodar o Lula à toa. Inacreditável isso, gente. Mas vamos voltar. Vamos voltar agora para a parte mais interessante. Para começar a fazer as perguntas que pelo menos a imprensa não fez e não se interessa em fazer. Muito menos o Lula. Voltar lá o gancho do princípio que eu falei, a gente vai voltar aqui na história do o governo Lula e Itamaraty, que chamou o embaixador, quer fazer uns questionamentos. Agora, antes não. Você vê, eu nunca pensei na vida que eu ia ver o Cláudio Dantas fazendo esse tipo de comentário. Cláudio Dantas tá virando bolsonarista, só pode. É demais, né? Tô forçando a barra. É uma hipérbole, sabe? Tô exagerando. Ninguém está se perguntando como imagens do circuito fechado da embaixada estrangeira vazam para a imprensa? Pois é, Dantas. Pois é, né? Mais do que isso. Gente, tudo no Brasil. Tudo não. 99% dos furos breaking news urgente são da Globo. São entregues de mão beijada para a Globo. Dos 99, 70% é para a turma da Globo News. Os outros 29 é do jornal O Globo. Eu tô mentindo? E aí, uma nota como essa, as imagens de uma embaixada que está localizada em solo brasileiro, que visa repercutir no Brasil. Gente, tu acha que o americano tá preocupado se Bolsonaro ficou na embaixada? Tu acha que o americano tá preocupado com isso? Eu tô falando o cidadão americano, o povão, o afegão médio. Tu acha que ele tá preocupado? Aí é uma notícia que só interessa ao Brasil. 99% dos vazamentos furo breaking news só sai na Globo. E dessa vez, uma pérola dessa não foi entregue pra Globo? Rapaz, e ninguém se questiona o que tá acontecendo? Ninguém se questiona o que tá acontecendo? Onde foi aí a entrega de nariz de palhaço? Porque eu não recebi o meu. Onde foram entregues os narizes de palhaço? Porque eu quero o meu de graça. Todo dia eu falo que eu queria botar aqui pra ficar, né, mais a... como é que se diz? Mais bem vestido, né? Mais de acordo com a posição que a gente tá exercendo. Um bando de palhaço. De uma embaixada. Como é que isso aconteceu? Aí o Cláudio Dantas continuou. Por quê? Porque qual o objetivo desse vídeo? É incendiar o já deflagrado ambiente político, pressionando o judiciário a prender o ex-presidente antes da conclusão de várias investigações. Aí o Cláudio Dantas pergunta, mas aí, seria obra de agências de inteligência externas? Seria isso? Ninguém na BIM, no Planalto, no Congresso, está interessado em apurar? Ninguém, rapaz. Quem sabe ouvir o embaixador da Hungria? Somos todos tão bobinhos e manipuláveis. Aí você fala, mas o Cláudio tá mais à direita, né? Ele sempre foi meio antipetistão, né? Ele é meio antipetista, assim, né? Pois bem. O Thiago Susequinde é um cara de esquerda, líder do movimento Acredito, que é um movimento, inclusive, que o Armênio Fraga é do Agora. Mas, enfim, é um cara de esquerda, da UERJ, jurista. Aí você vê, o cara que é de esquerda consegue raciocinar, ele se questiona, ó. Rapaz, quem será que foi a fonte do New York Times, hein? Vídeo de dentro de uma embaixada estrangeira? Gente, isso é sério, pô. Ninguém tá se questionando. Ninguém vai querer saber. É igual a história do Cid, né? Vazou o áudio do Cid. Como? Como é que aqueles áudios do Cid chegou na Veja? O Cid não contou no depoimento, na delação. É engraçado, né? É uma coisa que eu fiquei pensando depois, até puxando o caso do Cid. Você vê. Já tava com cara que o Cid ia tomar um olé. Ia pro Chilindró. Já tava com cara por causa daquele áudio. Aí o Cid assina um termo falando que não forçaram ele, que foi tudo de boa vontade.
foi tudo voluntário, todos aquele disclaimer, tudo, do início até o fim. Aí depois de tudo isso, assim, já viu o que é um peido pra quem tá cagado? Depois disso, o Cid não contou quem foi que vazou os áudios. Eu não lembro não, não lembra não. Não lembra. Tem nenhuma ideia, Cid? Nenhuma ideia? Não, tem nada. Nada. Mesmo sabendo que os áudios foram, né, depois do dia 11, que foi o que foi revelado lá pela Veja, que já foram depois aí da questão dos depoimentos dos chefes. Estranho, né? São aquelas perguntas que ninguém se interessa muito saber. A defesa de Bolsonaro estava mais interessada em saber como é que os áudios chegaram à luz do dia do que a imprensa. A imprensa não ficou... A imprensa não tá preocupada em saber como é que esses áudios surgiram. A imprensa não tá. Não é engraçado isso? A Globo não tá se questionando. Desde quando a gente fica do mesmo lado da Globo? Desde quando? Mas deixa lá. É tipo esse caso. Aí a gringa Brasília fala assim, ó. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. A gringa também não é uma pessoa de direita. Ela nem gosta de Bolsonaro. E a segunda pergunta que eu fiz foi... Será que tem americano nessa? Sempre tem. Não sei os detalhes. Mas não me parece que o que Bolsonaro fez seja crime. Crime foi vazar pro New York Times imagens internas da embaixada. Isso sim merece investigação. Esse país tá uma várzea, hein? Aí, esse comentário aqui, eu acho que vocês nem vão debater que esse cara é de esquerda. No segundo tweet, acho que ele deixa claro. O Misael fala assim, ó. Esquerda e direita e sua típica incoerência. A extrema-direita ama os Estados Unidos. Agora vê o New York Times e divulga imagens negativas para Bolsonaro e eles resolvem ser patriotas de verdade e falar da CIA. E a esquerda, por outro lado, está festejando os mesmos expedientes que usaram contra Lula. Observação. Conforme disse ontem, Bolsonaro deveria estar na cadeia faz tempo. Já que seu envolvimento da família toda com crime organizado no Rio não é segredo para ninguém. Porém, no caso da Marielle, até aqui não há absolutamente nada contra ele. E a história do golpe de janeiro de 2003 é uma piada. Ele tá falando que o dia 8, essa história de golpe é piada. O mesmo cara que falou que o Bolsonaro tinha que estar preso. Golpe ocorreu em 2003, 2016. A maior confirmação que é de esquerda. E ninguém foi punido. Muitos, inclusive, estão no governo. A exemplo dos Estados Unidos, que botou na cadeia injustamente e depois soltou e permitiu que voltasse num governo muito mais manso. Ele tá falando de quem manso? É do vassalo do Biden, o único, o Lulinha. Esse caso de ontem, eu acho que ele é muito interessante para se debater sobre soberania nacional. Para a direita olhar para si mesma com um olhar diferenciado, ou pelo menos tentar abrir mão de alguns dogmas, olhar alguns assuntos como passíveis de entrarem em discussão. Não dá para negar que existe uma grande parte de pessoas na direita. Existe uma parte que você consegue notar. Não estou falando que é uma grande parte que é mais de 50%, a maioria. Eu falo assim, tem uma quantidade que você consegue perceber que realmente tem uma visão romântica dos Estados Unidos. Como se os Estados Unidos fosse a melhor coisa do mundo. Nossa, é o país da liberdade. Toda aquela ladainha que não para em pé. Não é verdade. Gente, a gente tem que olhar para a história e encarar o fato pelo fato. A gente não pode ser petista. Tem um fato e a gente fica, eu não gosto do fato, então não vou acreditar nele. O embaixador do Brasil, entre 1961 até 66, se não estou enganado, que é o Lincoln Gordon, ele escreveu um livro no final dos anos 90. Depois ele concedeu entrevista para a Globo, onde ele afirmou com todas as letras que ele se arrependeu de ter deixado, e falado inclusive para a CIA, financiar o IBAD. Que a gente comentou lá atrás, né, num dossiê, rememorando um pouco da história. O IBAD, para quem não viu na época, era um grupo, como se fosse um Renova BR da vida, esses grupos suprapartidários, que financiava campanhas, selecionava candidatos, dava um discurso, dava apoio, lobby, também fazia esse trabalho legislativo, tentando controlar o Brasil. Em valores de 2002, que foi quando o Lincoln Gordon concedeu entrevista para a Globo, foi para o G1 na época, em 2002, estava, se eu não me engano, em torno de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Era 30 milhões de dólares em 2002. Quanto é que isso não vale hoje?
Muito dinheiro. A gente vai negar esse fato? Nesse mesmo evento, esse dossiê do IBAD, ele surge por quê? É para falar a verdade do John Watson Foster Dulles, um historiador americano que estava no Brasil. Historiador. Quem é John Watson Foster Dulles? É um historiador que trabalhava na mineradora. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Fazendo lobby. Estava em contato direto com o IBAD, que é esse grupo. O tio dele, Allen Dulles, era o chefe da CIA. Olha que coincidência. O pai dele era secretário de Estado. O John Foster Dulles. Era o Blinken da época. Você acha que um cara desse era historiador? O que ele veio fazer no Brasil? Lobby para mineradora que trabalhava, que era a Hanna. No mesmo contexto que no final do dia, quando teve o desfecho, o nióbio brasileiro caiu nas mãos de uma das famílias mais ricas do Brasil. Que foi após a aprovação do Código Mineral, que começava a falar, ó, você tem que ter capital nacional, tem que ter capital nacional. Não é estatizar a empresa, mas a empresa tem que nacionalizar, tem que ter capital nacional nela. E aí, na época era o Acheng virou DEMA, e a DEMA caiu na mão da CBMM, que é dos Moreira Salles, a questão do nióbio. Já o caso do Dulles era a Hanna. Eles criaram uma Companhia Nova Limense. A gente vai negar que esse fato aconteceu? A gente vai negar que o governo Obama espionou o Brasil? A gente vai negar, como ele tá falando agora, a turma agora tá falando da CIA, a gente vai negar que em 2023, ano passado, em julho, o Financial Times, inclusive, revelou como os americanos deram a mão para salvar a democracia? Essa interessa a direita brasileira. Então a gente tem que começar a olhar para os fatos sem dogmas. E é o que eu falo para vocês, eu vou falando com muita frequência, não existe aliado lá fora. Ninguém gosta do Brasil. Enquanto país, você pode ter um político, uma pessoa, aquela pessoa ali tem uma simpatia, é mais conservadora, é mais à direita, isso, aquilo outro. Aquelas pessoas, um grupo político. Mas olhar um país como se o país fosse uma pessoa, não olhem assim. Nenhum país é bonzinho, o país pensa nele. E a maior parte dos presidentes, dos líderes também. Agora, óbvio, você pode ter com um líder uma proximidade maior. Quem sabe um apoio aqui, um apoio acolá, uma votação na ONU, uma votação no G7, isso que você tenta colocar uma proposta para andar para frente. Uma pauta que é importante. Inclusive, também a proteção do Brasil. Olha a quantidade de discussões que teve na época sobre a Amazônia. Faltou um apoio também internacional, né? Dessa turma da direita. Mas vamos lá. Aí, semana passada, a gente comentou sobre isso. Essa foi a típica postagem que eu vi. Eu comentei no Twitter. Ela cagou. Comentei em vídeo. E vocês prestam atenção. Aí ontem, uma galera da direita começou a olhar para isso daqui. O que eu quero falar com isso? A gente tem que começar a ter uma visão um pouco mais ampla das coisas. A direita, é o que eu falo, gente, não pode ficar aquele discurso monotemático, só olha, porque está liberdade, liberdade, liberdade. Ou olhar pula só comunista, comunista, comunista. Tem que olhar as coisinhas um pouco mais ampla. Depois do que aconteceu ontem, o pessoal começou a se questionar. Quando as próprias pessoas vendo a direita apontando, cara, e a CIA, hein? Meio estranho tudo que tá acontecendo. Meio estranho. Aí o pessoal lembrou, rapaz, semana passada, o diretor da CIA estava no Brasil. Para combater desinformação, fortalecimento das instituições democráticas. Estranho, hein? Quer dizer que foram eles? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas eu acho que este caso ontem, ele é muito bom para uma reflexão da direita. Enquanto grupo político, enquanto uma visão que a direita tem sobre soberania nacional, sobre projetos que deveriam ser prioritários, sobre algumas lutas que não podem ser deixadas em segundo plano, que têm que ser lutadas ao mesmo tempo que já tem todos os problemas que a gente já conhece aí no âmbito da liberdade judiciária, etc, tudo mais. Aí, quando eu falei da questão, eu falei, a gente vai voltar aqui na questão do ministro. A gente vai voltar. Esse interesse do governo do PT, de agora querer cobrar os outros. Olha o Lula, em 6 de julho de 2021. O Lula! Até agora, ninguém explicou a vinda do diretor da CIA ao Brasil. É preciso explicar. Os parlamentares precisam cobrar do governo americano. Pois eu acho que os parlamentares de direita também deveriam ter cobrado. Vocês não acham que é importante? O pessoal não fala tanto em liberdade? Liberdade, liberdade, lutar contra a censura?
cara veio aqui falar de combate à desinformação. Estranho, hein? Ninguém quer saber que história é essa? O que é que o Brasil vai fazer com a CIA para combater a desinformação? O que é que o governo Lula, que quer censurar e persegue, né? Persegue não. A turma da direita acusa o Lula de persegui-los. O que é que o governo Lula tá discutindo com a CIA sobre combate à desinformação? Ninguém quer saber? Não tem um deputado? Talvez depois de ontem o pessoal fique um pouco mais... se mexa um pouquinho. E a gente vai chegar ali. A gente vai voltar nessa questão da desinformação. Ainda nesse contexto. Sem voltar muito tempo atrás. Ali primeiro foi dia 19. Agora, semana passada. Ainda neste mês de março. Aqui está o tweet original em inglês. Segunda parte em inglês. Isso aqui já tô organizando o Atlas do próximo mês, né? Tá organizando a parte da regulamentação das redes. Aí eu vi isso daqui, ó. Verdivaldo. A CIA foi ao Brasil em 2022 para deter Bolsonaro. Biden, a Casa Branca, não escondeu seu apoio a Lula e seu desejo de que ele vença. Você está do lado do governo dos Estados Unidos e ambos são apoiadores autoritários da censura, como o ex-ministro da Justiça, Michel Temer. Aí o Glenn respondia para esse perfil abaixo. Ó. Glenn, a CIA, sob o comando de Biden, evitou um golpe no Brasil que levaria este país a uma batalha civil com muitas pessoas que poderiam perder suas vidas. Como isso poderia ter sido ruim? Aí o cara compartilha uma nota da Foreign Policy. Como a pressão dos Estados Unidos ajudou a salvar a democracia do Brasil. Essa é a esquerda brasileira. Aí aquele cara da direita que tem aquela visão romântica dos Estados Unidos. Como é que responde a isso? Aí o Glenn respondia, então, portanto, não finja que você odeia os Estados Unidos, se opõe ao controle do Brasil por eles, quando na verdade está grato a Biden por apoiar Lula e enviar a sua CIA ao Brasil para fazer o que você acredita serem coisas boas. Como eu disse, você está do lado dos Estados Unidos da CIA. Aí o petista falava, ó, por que, Glenn? Uma coisa não exclui a outra. Eu posso adiar o Império Americano e desejar todos os dias que ele derreta como água, mas ao mesmo tempo, escolher o que é melhor para o Brasil e para o meu povo. E neste momento, Lula está muito melhor do que uma ditadura militar. Aí o Verdivaldo respondia de volta. Você é apenas um falso radical, fingindo odiar os americanos enquanto se ajoelha em gratidão ao presidente dos Estados Unidos e à CIA por terem vindo ao seu país. Você é um líder de torcida do imperialismo norte-americano e não um oponente dele. Aí o cara tá ali, ó. Às vezes você tem que ser com lobos para aprender a caçar. Aí voltando um pouquinho mais... Acho que tem grande parte da turma da direita até se questionando sobre o próprio Richard Nunes, né? O legalista, antigolpe, amigo do Tomás, do lado do amor, lado certo, lulista, picanheiro, faz o L, né? Ele é do lado do certo. E Braga Neto não, Braga Neto é malvado. Braga Neto é malvado. Ano passado, em maio, quem veio ao Brasil foi essa senhora. Pra ver ali na cara meio dela. É o Laura Richardson, general do Comando do Sul. Ela veio pra cá, ela veio fazer o que aqui? Essa senhora, quando tá lá no Instituto Aspen, tá lendo o vídeo que eu coloquei, até eu mesmo que legendei, tá falando sobre a importância da Amazônia, da região norte, etc, tudo mais. O que é que ela veio fazer no Brasil? São coisas que acontecem, gente, que de coração mesmo, os representantes da direita, os deputados, gente, isso não pode passar em branco, isso não pode deixar assim coisa. Tem que questionar, é aquela típica coisa, entrar com uma lei de acesso, que seja uma lei de acesso à informação. O deputado tem ferramentas muito melhores, né? Fala, o que está acontecendo aqui no Brasil? Aí na época eu comentei bastante. Isso aqui são coisas que estavam no vídeo. Isso aqui está no Atlas de Maio. Vocês podem ler. Comentar um pouco mais aprofundado. Coisas que a rede social não dá tanta atenção. Mas acho que ontem, depois do caso da Hungria, as pessoas... Rapaz, aquele maluco ali do bigode, até que ele fala assim, umas coisas que faz sentido. E essa mesma Laura Richardson, que veio em maio do ano passado, ela reaparece em junho na nota do Financial Times. Aquela grande matéria que revelou para o mundo como Biden ajudou a salvar a democracia. Ela aparecia nessa nota. Tava ali no final, né? Iremos falar de Laura Richardson. Aquilo também, ó.
Páginas de 227 a 230 e pouco no Atlas de junho. A gente tá lá falando sobre Laura Richardson. Nota de junho, isso daqui. Mas vamos voltar. Calma, antes de voltar. Vocês entendem quando eu falo depois? Lula, o vassalo do Biden, que eu bato nessa tecla. Porque eu falo, não dá pra entender mais o Lula só colocando no rótulo assim, Lula comunista. E não dá, não é só isso, beleza. Pode manter todos os rótulos que você já tem, mas você tem que acrescentar algumas coisinhas a mais. Você tem que entender o papel da agenda verde em todo esse processo. Porque é tão interessante para essas forças internacionais o Lula tá aí onde tá. E volto a falar, eu não sei se a CIA tem qualquer participação nisso, etc, tudo mais. Eu só tenho certeza que isso foi feito assim, com a precisão. Nossa, reloginho suíço. O primeiro grande furo urgente, break news, que não foi para a Globo. Um caso que o interesse é nacional. Para! Um vídeo vazado dentro da embaixada. Onde a Globo não quer saber como esse vídeo ganhou a luz do dia. Onde os petistas não querem saber como esse vídeo ganhou a luz do dia. Tá de brincadeira. Aí, voltando a falar da CIA, veio falar do Brasil, no Brasil sobre o quê? Combate à desinformação. Sabe, tem uma frase que eu sei que vocês conhecem, essa é clássica. Sobre a esquerda. A esquerda, ela acusa-os do que você faz, xinga-os do que você é. Do que eles são. Enfim, você sabe como é essa frase. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. É o lema que a esquerda usa. O pessoal fala que é como a esquerda trabalha. A gente vai construir o raciocínio pra gente falar do Jamil Chad. E uma nota de ontem, foi da guarda da madrugada, mas foi no final de ontem à noite. Em abril do ano passado, saiu uma nota que ela não teve nenhuma repercussão no Brasil. Mas a gente comentou, né? Tudo que aqui tá aqui registrado no Atlas. A nota não é nem essa, é a nota seguinte, mas que eu fiquei sabendo por ler esta nota. A rede de influência planejada de Lula com os democratas dos Estados Unidos servirá aos interesses liberais globalistas. O analista André Coríbico, que já apareceu nos atos anteriores, para demonstrar as mentiras e hipocrisias ao redor do Lula no que diz respeito à sua agenda internacional, trazia uma grave denúncia, destacando que o editor associado do Político para Assuntos Globais, o Alexander Burns, havia soltado uma reportagem exclusiva que o Coríbico classificou como bombástica, cujo título traduzido era Plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. Na matéria do Político, Burns citava alguns dos democratas americanos que haviam se reunido com Lula durante sua viagem a Washington no início de fevereiro para informar sua audiência sobre os planos do líder brasileiro de lançar uma rede global de influência em parceria com aquele partido político. Como funcionaria essa rede global de influência em parceria com o Partido Democrata? Estava em linha com o monitoramento que o PT iria realizar nas redes da extrema-direita do Brasil, questionando que na época estava falando na Procuradoria de Defesa da Democracia. A nota era essa, o Político não é um blogzinho, o Político é um jornal internacional. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Essa matéria ela não ganhou um AI da imprensa brasileira. E por que essa matéria é tão importante? Porque o escritor dela, o Alexander Burns, ele conversou diretamente, tete a tete, olho no olho, cara a cara, com políticos e pessoas da sociedade civil dos Estados Unidos que falaram com o Lula. Ele está relatando nessa nota comentários. O que foi dito lá. Ele relata muita coisa, que não, que tem que se unir, tem que ter uma rede nossa da esquerda para combater a direita, todo aquele papo que vocês já conhecem. Por que eu quis trazer isso aqui de novo? E como isso nos conecta ao caso da Hungria? Tá aqui, ó. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Jamil Chad, que eu sempre falo que é o porta-voz da OTAN, porta-voz da ONU, ele sabe a diferença do cheiro do peido das pessoas que trabalham na ONU. Ele cheira peido e sabe a diferença. Ele sabe tudo. Ele trabalha contra o Brasil. Ele odeia o Brasil. Nossa, não suporto, Jamil Chad. Caso Hungria é ponta de iceberg de cooperação global da extrema-direita. Aí é um perfil,
Olha as bandeirinhas que tá lá em cima do perfil. Pra você parece que é mais à direita ou não? Do que se chama direita. Bandeira Brasil, Rússia, Índia, como nada, África do Sul, Arábia Saudita. Não sei se ali é... Se é Irã, né? Alguma daquela acho que é do Irã. Enfim, é o novo BRICS e ali tá a Argentina, ele colocou o hippie, né? Como se acabou a Argentina. Ah, pronto. O nada suspeito Jamil Chad vi com essa. A turma da esquerda sempre soube que é o Jamil Chad. Não existe essa de movimento global de extrema-direita. Mas a esquerda brasileira em geral abraça essa ideia. Imagina que exceção é PCO. Gados à direita, gados à esquerda. Aí, vejam como as coisas se conectam. Combate de informação, todo mundo junto. O que foi revelado em abril. A vinda da Se Agora. Os interesses da turma da esquerda. A grande rede. Porque parece uma grande rede, né? New York Times, Globo, todo mundo contra Bolsonaro. Mas não. Segundo Jamil Chad, é o contrário. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Caso Hungria é ponta de iceberg de cooperação global da extrema-direita. E qual é a ponta da cooperação da esquerda? Qual é, Jamil? Fala aí. Fala aí. Siga o rastro do peido que você cheira. Fale. A presença de Bolsonaro na embaixada de um país liderado por Orbán é apenas a ponta do iceberg? É uma coordenação global do movimento de extrema-direita no mundo, com reuniões secretas, encontros virtuais e uma cooperação real. Grupos extremistas no Brasil, Europa e Estados Unidos adotam posições similares em debates internacionais, copiam slogans, métodos de atuação e apoios recíprocos. Ele consegue escrever o óbvio, né? Como se fosse um crime. Vejam só, pessoas que pensam de forma similar se apoiam. Entenda como isso é um crime. Meu Deus do céu. Durante seu mandato, Bolsonaro visitou o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. A viagem ousada como uma espécie de reconhecimento internacional, o projeto mais avançado da extrema-direita para impor seu modelo. No Brasil não tem modelo não, né? No Brasil, quando um professor de direito, um jurista brasileiro que está na Alemanha, que ajuda a construir o texto do PL 2630, importando a DSA da Europa, isso não é impor um modelo, né? Isso não é. Ainda mais quando é exclusivo para a Globo, que ele conta tudo, e esse jurista, ele é membro... Eu não vou falar que é... Eu vou só dar a pista. Ele é membro de um grupo aí que tem um advogado muito bonito, cheiroso, bacana, que inclusive é um dos caras que assina a peça aí, que reviu as multas aí da época da Lava Jato. E é um grande jurista também, que tá sempre com o Renato Azevedo no programa, que é amigo do Boulos, amigo... meu Deus, eu não vou falar que é não. Hoje não. Você vê como acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Sei que rede social não é um lugar que você consegue se aprofundar tanto nas ideias, nos debates, embates, etc, tudo mais. Como meu tempo tá até ficando mais curto ultimamente. Atlas, tanta coisa fazendo e... Enfim, já me preparando para outras coisas que eu sei que vai consumir meu tempo. Mas em vídeo eu nunca deixo de comentar. E tô sempre aí. Lendo eu sempre tô na rede social. Posso estar postando menos, como no Twitter, etc. Eu vejo. É o que eu digo, a direita, esse episódio aí do que tá acontecendo, o que a gente comentou até aqui agora, quanto disso você, sei lá, já tinha se deparado em algum momento? Quantas dessas histórias são familiares para você? Eu acho que pra galera inscrita mais recorrente, que assista vídeo com frequência, sabe a história de Coelho Salteado, conhece os nomes, etc. Mas vamos continuar. Insignificante para o comércio brasileiro, marginal no debate geopolítico, pária dentro da Europa e com peso irrisório no palco internacional. A Hungria foi uma parada na turnê europeia de Bolsonaro que apenas atendeu os interesses do movimento de extrema-direita. Eu sei onde é que o Jamil Chad tava com sua flauta nessa hora. Eu sei onde é que a flauta do Jamil Chad, quando ele escreveu esse pedaço. A tríade entre Trump, Bolsonaro e Orbán também era evidente na diplomacia. Quando o americano foi derrotado nas urnas, ele passou para o Brasil a liderança de uma aliança ultraconservadora
e que tinha como objetivo redefinir a agenda internacional na questão de direitos humanos. Quando o Trump foi derrotado, quando o Bolsonaro foi derrotado, essa liderança foi repassada do Brasil para a Hungria. Tô vendo cena de filme, sabe? Quando Obi-Wan Kenobi entrega o sabre de luz pro Luke. Luke, que a força esteja com você. E o Darth Vader corta e não tem nada. Porque ele se fundiu com a força. É quase isso. Aí o Luke Skywalker tá, meu Deus, é agora, Obi-Wan? Mas eu não tenho as respostas. Eu tenho que ir atrás de Yoda. É incrível. Isso aqui é o jornalismo profissional. Imagine o amador. Aí pegando aqui o gancho, pra tecer mais um comentário, e vou mostrar como esse caso é bom pra gente refletir sobre a própria direita. Que muitas vezes não existe isso. Sem criticar, mas apontando num direcionamento. Olha essa nota aqui sobre o Trump, e por que eu quis trazer ela. Trump pode ter bens apreendidos se não pagar fiança de 454 milhões até segunda-feira. Trump, olha, pouco dinheiro, né? Uma das pessoas que tá contra o Trump, sabe quem é? Tá ali, ó. Letitia James, que é do Partido Democrata. É uma procuradora filiada ao Partido Democrata. Aí você pergunta, mas e por que isso é relevante? Por que esse caso tem a ver com Bolsonaro, Hungria, direita, Brasil, reflexões? Vou te explicar. Letitia James já deu início a um processo semelhante para apreender bens na cidade de Nova York, entre eles a icônica Trump Tower, na Quinta Avenida, um hotel e vários edifícios, em razão da sua filiação partidária. O candidato republicano na Casa Branca a acusa de perseguição política. E eu conto para vocês. Deve ter uns 5 dias no máximo. Eu mostrei para vocês uma nota muito estranha sobre uma ação contra a JBS. Saiu no Estadão, sendo acusado de mil e uma coisas, a partir de um relatório feito por uma ONG, acusações extremamente subjetivas, assim, o plano da JBS não é bom, eu não acho que esse plano vai dar certo, tudo subjetivo. Uma das pessoas que está por trás é a Letitia James. Eu falei assim, veja, isso é tudo mais. Aí, eu não sei se essa nota saiu antes ou depois que eu fiz o vídeo, mas eu vi uma nota de um grupo de direita. Um grupo de direita. Quem? Não sei. Um grupo de direita. O meu interesse não é falar, você falou besteira, ou eu discordo de você. Não é gerar uma treta, mas é mais uma vez aqui colocar esse caso que aconteceu da Hungria para a direita olhar para si mesma e tentar abrir mão de alguns dogmas e começar a olhar para alguns assuntos assim, cara, isso daqui é passível de discussão. Dá pra gente discutir. É necessário a gente discutir sobre isso daqui. Essa nota que foi escrita por uma pessoa de direita, num portal de direita, ela falava do caso da JBS, mas estava comprando... o meu sentimento ao ler a nota, que estava comprando toda a narrativa contra a JBS simplesmente por não gostar da JBS. É tipo o caso da transparência internacional. Nós não gostamos do ministro Dias Toffoli. Logo, vamos tomar o lado da transparência internacional. Não. Na vida, nem tudo é uma batalha entre o mocinho e o vilão. Às vezes você pode ter 2 vilões. As histórias da vida, elas não são um maniqueísmo bem versus o mal. Transparência internacional, financiada pelos Soros, que o Bruno Brandão estava lá, já conversando com o Dallagnol, que era importante trazer o apoio do Pedro Abramovay, que é quem comanda as ONG no Brasil, Sakamoto, isso, aquilo, outro, já avisando as eleições. Não tem como defender a transparência internacional. A JBS todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É por isso que a galera não gosta da JBS. Mas essa é a Letitia James. A nota do portal direito também tratava, levando a sério também as denúncias do Jaime Raskin. Sabe quem é o Jaime Raskin? Era o Omar Aziz da CPI do Capitólio. O Omar Aziz da CPI do Capitólio é o presidente da CPI do Capitólio, deputado, ligado aos Soros. O pai dele já era ligado aos Soros. É o cara que, inclusive, construiu entrevista para Miriam Leitão, falando que ia depender, né? Tinha umas informações que talvez ligassem Eduardo Bolsonaro. Então, assim, às vezes, por não conhecer o assunto internacional um pouco mais a fundo, entender quem são os agentes, os personagens, a gente pode se levar. A gente tem que olhar o assunto assim, cara, vamos olhar.
Por mais que a gente não goste da JBS, vamos ver o que está acontecendo. O movimento bandebatistas, com dinheiro a rodo, para contratar empresa de lobby, fazer acontecer, promover lei. Deputados do Reino Unido enviando carta para a CVM americana, falando, não deixa ela entrar aí. Peraí, pô, eu não gosto da JBS, mas vocês também estão... Tá demais, sabe? Tá demais. Essa denúncia aí tá estranha. Tá estranha. Tá tudo muito estranho. Muito estranho. A minha visão de tudo que acontece e tudo que está acontecendo, principalmente no Brasil, desde janeiro de 2023, é do que mais do que nunca a gente precisa começar a realmente entender o que é soberania nacional. Primeiro ponto. E começar a entender como é que para a gente conquistar a soberania nacional, o que é que a gente precisa fazer? Porque essa questão, ela se liga a tantas outras das mais variadas, que vai desde questões político-eleitorais, como ficou provado em junho do ano passado, né? A ajuda do amigo Biden para salvar a democracia contra Bolsonaro. Esse caso da Hungria, que com certeza teve alguma coisinha estranha, como já teve diversas outras vezes no Brasil. Como os nossos projetos de infraestrutura que não saem do papel, porque as ONGs não deixam, porque a Marina Silva não deixa e está sempre ligado esse pessoal. Quando ano passado a Febraban veio com aquela resolução para mudar os critérios para, né, poder conceder empréstimos para açougues. Agora tem que ser, se você é culpado até provar que é inocente. Agora tem que ter o rastreio. E que depois foi a própria esquerda, na matéria do jornal Joio e Trigo, em parceria com o Intercept, que mostrou que quem estava por trás dessa medida foram 3 grandes executivos de grandes bancos, que vocês conhecem os bancos, e um desses executivos era Program Officer da ONG Gordon Betmore Foundation, uma das maiores ONGs ambientalistas do mundo, que financia só o que há de pior. Então, assim, é olhar para as situações e olhar um pouco mais amplo, ampliar um pouco as pautas que a direita debate, entender quem são os jornalistas, quem está escrevendo aquela nota, em qual grupo político aquela pessoa se encaixa. Fazer as perguntas. Não depositar esperança lá fora. Tem coisa que pode ajudar. Eu mesmo falei, a única ajuda que eu realmente esperava do Trump, por exemplo, parar de interferir. Já é um primeiro ponto. Interfere com tudo. Tira o SAD do Brasil. Tira. A gente não precisa do dia da SAD, não. Tá atrapalhando o Brasil desde os anos 60, pelo menos. Inclusive, tá por trás da destruição da educação nacional. Não é só o Paulo Freire. Teve lá o acordo do MEC com o SAID. Tá por trás. De forma bem simples. O Brasil tinha uma educação universalista. Seguiu os moldes da educação europeia francesa. Tanto que vocês devem lembrar, quem é um pouco mais velho, não sei quem aprendia francês na escola. Né? Tinha aquela coisa de magistério. Ninguém sabe mais o que é isso. E aí começou a mudar para esse negócio que você tem agora as matérias, as disciplinas, você monta a sua grade. Inclusive é um novo ensino médio. Isso tá no acordo do MEC com o SAID para tentar importar a educação deles para cá. E a gente junta Paulo Freire no meio, etc. O Brasil não tem aliados. Não tem. Aliado do Brasil só o tio e a tia do Zap. O tio ainda fraqueja às vezes. A tia do Zap não. O resto não compro ninguém. E eu falei que o terceiro tema se conectava com essa questão de combate à desinformação, rede social. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Pra gente não encerrar o vídeo sem essa, porque isso aqui é sensacional. Parece mentira, mas o Ministério da Saúde escolheu a Choquei para campanhas anti-fake news. Matéria do Núcleo Jor, um portal de esquerda. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Deputados deveriam pedir para o Itamaraty o que é que foi discutido aí com a CIA sobre desinformação. A gente comentou semana passada, inclusive, também sobre a revelação da turma da direita nos Estados Unidos, que eles obtiveram, por vias judiciais, que o governo não queria dar, um documento secreto, né, que estava classificado, da USAID, sobre linhas em relação à regulamentação das redes que estavam sendo distribuídas, né, como a USAID pretendia atuar internacionalmente. Jornais, blogs, isso, agendas. Eles na verdade deviam perguntar, entender. Mas olhando que essa nota aqui rápido, já tá com 1h05.
Em agosto de 2023, o Ministério da Saúde usou a página de fofoca Choquei para divulgar suas ações e o Zé Gotinha. Segundo o mapeamento de influenciadores para campanhas digitais obtido pelo núcleo via Lei de Acesso à Informação, conhecida por disseminar a teoria da conspiração e notícias falsas, a página está entre as parceiras de divulgação de ações do Ministério, que hoje apostam a rede informal de influenciadores para aumentar seu alcance nas plataformas. Nenhum deles recebe qualquer tipo de cachê ou pagamento pela produção de conteúdo, participação em matérias orgânicas nas redes sociais, disse a pasta na resposta via Lai. No total, o núcleo identificou 17 interações entre o perfil oficial do Ministério e a página de fofoca só no X entre junho de 2023 e janeiro de 2024. 9 delas em posts que divulgavam ações de governo ou o presidente Lula. No total, esses tweets somaram 316 mil curtidas e 20 mil retweets, feitos pela FSB. Segundo o mapeamento obtido, a Choquei foi considerada para 2 campanhas. Era o lançamento de um projeto anti-desinformação. O mapeamento foi feito pela terceirizada FSB Comunicação, responsável por gerenciar as redes sociais e a estratégia digital do Ministério. A Choquei não respondeu aos pedidos de comentários enviados pela reportagem. Já o Ministério da Saúde disse em nota que o documento visa identificar perfis que abordam temas de interesse do Ministério. E o resto aí vocês podem ler por vocês mesmos. A próxima é o quê? A turma de esquerda aí, falando da censura do desgoverno. Se a vida te deu limões, faça uma limonada. A gente chegou por um caminho que vocês não esperavam, né? Mas acho que abriu algumas reflexões. Nem tudo que reluz é ouro e alguns dogmas não podem existir. Tem alguns assuntos que têm que ser passíveis de discussão. Não é pra você mudar de ideia do dia pra noite. Não, mas tem que pelo menos poder discutir. Pelo menos poder discutir. Pelo menos poder discutir. Sem parecer que não. Não pode fazer isso daqui. Não, a gente aqui, não. Esse caso aí com o Bolsonaro, tudo que vem acontecendo, eu acho que clama que a direita reveja algumas formas, algumas coisas, sei lá, que uma parte dela ou outra olha, entende, etc, tudo mais. E mais uma vez também, nesse caso, mostra toda a podridão da imprensa. Parabéns a Raquel Landim, Mônica Bergamo, Vera Magalhães. Vocês não fazem questão de esconder o que vocês pensam, né? De Bolsonaro, da política e como é que as coisas no Brasil devem ser resolvidas. Minha Nossa Senhora. Vou mandar o vídeo incluído da Raquel Landim lá no Telegram. Link tá aqui na descrição. E, como de costume, se quiser me ajudar um pouquinho mais, pode se inscrever no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br, onde tudo isso aqui está sendo registrado. Tudo isso aqui está sendo registrado. Eu desafio, tem uma pessoa nesse Brasil que registrou mais as injustiças que fizeram contra Bolsonaro do que eu. Que registrou, está registrado de forma organizada por tema, subtema e tudo mais. Mas eu desafio um brasileiro. Não vou falar mais nada, não. Pra não parecer que eu sou puxa-saco de Bolsonaro, né? Como se não fosse. Compartilhe o vídeo, volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!